Olá, meus alunos da segunda série, aqui é o professor Gabriel. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na geometria espacial. Vamos falar hoje sobre pirâmide. Esse assunto se encontra no volume 6, capítulo 15, páginas 55 a 58. A definição de pirâmide. Pirâmide é uma figura espacial, onde ela tem uma base em formato poligonal, ou seja, formada por um polígono, oposta a um vértice. Então aqui eu tenho um desenho aqui de uma pirâmide, ó. Aqui é a minha base, tá? Aqui, ó, é a parte lá de trás. Eu tenho uma base e ela é oposta a um vértice, que é aqui. Então tem a base da minha pirâmide, vou destacar ela aqui embaixo. Ela é oposta ao meu vértice. Outro item que faz a minha figura ser uma pirâmide. A superfície lateral é uma figura fechada por faces triangulares que se juntam no vértice. Olha só, definição de pirâmide. Tem uma base oposta a um vértice. As faces laterais é formada por triângulos, tá? Que se juntam lá no vértice. Pronto. Então vamos entender aqui cada elemento da minha pirâmide. Primeiro, eu tenho aqui embaixo, né, no solo aqui, eu tenho a base, tá, da minha pirâmide. Todas essas arestas aqui, ó, são chamadas de aresta da base, ó. Nesse caso aqui a base tem uma figura quadrangular, né? Então tem 4 arestas, certo? Estas arestas aqui que formam a face lateral são chamadas de arestas laterais, tá? Aqui em cima o vértice. Do vértice, se eu projetar o meu vértice aqui embaixo, na minha base, formando 90 graus, eu tenho a altura da minha pirâmide. Eu estou fazendo a projeção ortogonal, né, do meu vértice aqui na base, tá bom? É o H, que é a altura da minha pirâmide. A pirâmide, ela é dividida em duas partes. Ela pode ser uma pirâmide reta, ou então ela pode ser uma pirâmide oblíqua. A pirâmide reta, quando eu faço a projeção do vértice aqui na base, essa projeção do vértice vai ficar bem no centro dessa figura da base, bem no meio, centro, certinho. Agora imagina essa aqui, o vértice aqui, se eu projeto ela aqui embaixo, ela vai vir aonde? Bem aqui no cantinho, ó. Ou seja, ficou no centro da figura? Não. Então ela é oblíqua. Vamos dizer que a pirâmide reta, ela é uma pirâmide retinha, tá? Aqui, ó, tá retinha essa pirâmide aqui, ó, retinha. Essa daqui ela tá meio inclinada, meio torta, então é isso. Pirâmide reta, para você saber se ela é reta ou não, vai projetar, o vértice dela vai bater bem no centro da base, enquanto que oblíqua não, certo? Normalmente a gente estuda mais a pirâmide reta, questões mais relacionadas à pirâmide reta. Nomenclatura. Como eu vou dar nomes a uma pirâmide? O nome da pirâmide ele é dado a partir do número de lados do polígono que forma a base. Então eu vou observar a minha base. Aqui todas essas 4 figuras são pirâmides, né? Vamos olhar a base, olha só. Minha base está aqui, né? Ou seja, a minha base é um triângulo, né? Então a gente diz pirâmide triangular, tá bom? Essa daqui é o tetraedro porque todas as faces são iguais, né? Vamos falar sobre ele agora, mas não interessa se ele é um tetraedro. Aqui me interessa esse nome aqui, ó, pirâmide triangular. Então, ó, a base é uma figura triangular, então é chamada de pirâmide triangular. Aqui a minha base é uma figura de 4 lados, então pirâmide quadrangular. Aqui a minha base é um pentágono, né? Então, uma figura pentagonal, a base, então ela é chamada de pirâmide pentagonal. Aqui a minha base é um hexágono, então ela é chamada de pirâmide hexagonal. Então o nome da pirâmide ele é dado a partir do número de lados que a base da sua pirâmide tem, né? Pirâmide regular. Pirâmide regular. Para uma pirâmide ser conhecida como pirâmide regular, primeiro, ela tem que ser uma pirâmide reta, tá? Não pode ser oblíqua. Tem como base um polígono regular, tá? O polígono que forma a base da pirâmide tem que ser uma figura regular, todos os lados iguais, tá? As faces laterais são congruentes, ou seja, todas as faces laterais têm que ser de mesma medida, certo?
as faces laterais são triângulos isósceles, ou seja, se são... porque, ó, essa face lateral aqui, esse lado vai ser igual a esse, mas talvez ele não seja igual a esse, né? Mas é um triângulo isósceles. Então, esse aqui também será o mesmo triângulo, de mesma medida, tá? Define a pirâmide regular. E a projeção ortogonal do vértice é o centro da base, ou seja, só dela ser uma pirâmide reta eu já sei que vai dar lá no centro. Então o vértice está aqui, se eu projetar ela aqui embaixo, vai vir bem no centro da minha pirâmide, tá bom? Então olha só, aqui ó, é uma aresta lateral, né, que eu estou chamando de L, né, de cá também eu tenho outra aresta lateral, é a L também, tá bom? Que é a aresta das faces laterais. Aqui também eu tenho outra aresta aqui, ó, que é outro L, né? Aqui eu tô chamando de A as arestas da minha base, né? Que eu tenho outra aresta aqui embaixo, tem outra aresta aqui embaixo. Lá atrás eu tenho uma aresta lateral, ó, que liga lá no vértice, né? Então por aí vai. Do centro, ó, do centro, ponto médio da minha aresta da base, eu vou ligar lá em cima no vértice, certo? Essa reta aqui, ela é chamada de G, tá? Que é o apótema da pirâmide. Então, o apótema da pirâmide é essa altura da face lateral. Então, meu triângulo da face lateral, aqui, ó, meu triângulo lateral, né? Eu tenho aqui, ó, dos ponto médio aqui da aresta da base, ligo lá em cima do vértice. Eu tenho um apótema da minha pirâmide. Na verdade, isso não é definição de apótema, não. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é o apótema. Mas assim, é chamado de apótema da pirâmide, né? Entre aspas, porque isso na verdade não é um apótema. Da mesma forma, se eu pegar o ponto médio dessa aresta aqui da base, ligar lá em cima do vértice, eu tenho o mesmo G aqui, o mesmo apótema da pirâmide. Agora, o verdadeiro apótema está aqui na base, ó, que é o quê? Projeção do vértice aqui na base, eu vou ligar aqui até o ponto médio da minha aresta da base. Aí eu tenho o meu M, que é o apótema da base. E isso sim, realmente é o apótema de uma figura, tá bom? Primeiro, uma figura, para ela ter um apótema, ela precisa ser regular. Olha só, eu tenho um quadrado aqui, ó. O que seria o apótema desse quadrado? É do centro desse quadrado até o ponto médio de cada lado aqui, ó. Então isso aqui é um apótema, ó, apótema. Eu posso ter também um hexágono, né? Deixa eu tentar fazer um hexágono aqui regular, né? Então olha só, um hexágono. O que vem a ser o apótema desse meu hexágono? Do centro, né, até o ponto médio de cada lado aqui. Então aqui eu tenho um apótema, né? Aqui eu tenho outro apótema aqui, né? Aqui eu tenho outro apótema, tem vários apótemas, tem 6, né? O quadrado aqui também é apótema, aqui é apótema. Então, na base eu tenho o verdadeiro apótema, mas é um apótema da pirâmide, essa altura aqui. Na verdade é a altura de um lado, é um falso apótema, tá bom? Mas é chamado de apótema da pirâmide, que é conhecido também pela letra G, tá bom? Então, olha só. Cálculo da área, né, total de uma pirâmide. Seria o quê? Seria eu calcular a área da minha base vezes a área lateral. Nesse caso aqui, a área lateral, no caso eu tenho 4 triângulos, né? Então eu calculo um triângulo apenas e multiplico por 4. Eu tenho toda a minha área lateral. Então a área total seria a área da base mais a área lateral, que aí você calcula apenas uma, multiplica pela quantidade de lados. Tá bom? Olha só. Esse meu H aqui, ó, olha só, uma figura aqui que para vocês está sendo mais visível. Olha só, daqui até aqui eu tenho o apótema da base. Essa altura daqui em cima até aqui no meio que eu tenho o apótema da pirâmide. E aqui eu tenho a altura, tá bom? Isso aqui é uma pirâmide quadrangular regular. Quando ela é regular, tem a palavra regular no final, tá bom? Então olha só, para vocês entenderem um pouco, olha só. Se eu pegar essa minha pirâmide, eu vou planificar ela. Vou cortar os lados e abrir ela. Olha só, tem a base aqui, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 faces atrás, 5 triângulos. Então como que eu calculo essa área total da minha pirâmide? Eu faço a área da base aqui, né, que é um pentágono, vezes 1, 2, 3, 4, vezes a área lateral, mais a área lateral, vezes 5, porque eu tenho 5 triângulos, né, que compõem a minha área total lateral. Da mesma forma aqui, eu faço a área da base, né, que é um hexágono, né, e tem, ó, 6 triângulos laterais. Então eu pego a área da base mais 6 vezes uma área de um triângulozinho desse aqui, ó. Pronto, calculei a área total da minha pirâmide. Então vamos para um exemplo. Dado essa pirâmide aqui, que é uma pirâmide triangular regular, calcule, letra A,
o apótema da base, o apótema da pirâmide e a área total. Vamos lá. As informações são essas, ó, aqui ó, vale 2, aqui vale 2, não é? Aqui ó, eu tenho o G, que ele não me deu, aqui eu tenho o Mzinho, que é o apótema da base, eu tenho essa altura aqui, que vale raiz de 22 sobre 3. Então vamos por partes. Primeiramente, letra A, vamos calcular o apótema da base. Na minha base eu tenho um triângulo, né, equilátero, certo? E o apótema da base é do centro até o ponto médio de uma base essa aqui, certo? O apótema de um triângulo regular, ele é calculado assim. 1/3, né? Ele sempre vai dar 1/3 da altura. Então, ó, se você fez o apótema de um triângulo regular, sempre esse tamanho vai dar 1/3 da altura total do triângulo aqui, ó. Sempre, qualquer triângulo equilátero, o apótema dele é 1/3 da sua altura. Então, tá aqui. Agora, quanto que vale essa altura? Vou descobrir ela agora. Então, vamos lá. A minha altura, eu vou pegar, ó, só metade de um triângulo desse aqui, ó. Vai ser o que, ó? O H, né? Ó, vou pegar esse triângulo de cá, esse aqui, ó. Joga ele pra cá, tá aqui. Então aqui é o H, aqui é o lado e aqui é a metade, lado sobre 2, né? Vou achar a minha altura pelo teorema de Pitágoras. Aí fica o quê? Ó, hipotenusa é lado ao quadrado, um cateto vai ser lado sobre 2 ao quadrado, mais a altura ao quadrado, né? Então vai ficar lado ao quadrado, cadê? Aqui. Ó, vou pegar esse lado ao quadrado sobre 2 aqui e jogar pro lado de lá, para me isolar o H ao quadrado. Então ficou H ao quadrado, altura ao quadrado, é igual a esse lado ao quadrado, menos esse aqui, que esse aqui vai para lá e fica negativo, né? Então resolvendo vai ficar, ó, L ao quadrado, ao quadrado aqui vai ficar L ao quadrado sobre 4, né? Porque o L ao quadrado é L ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Aqui eu vou tirar o MMC, né, desses dois aqui, vai ficar o quê? 4L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Pego o quadrado da altura aqui, joga para lá, vai todo mundo para dentro da raiz. Agora, olha só. O 3 não dá para tirar da raiz, fica lá dentro. O L ao quadrado, eu corto o expoente dele aqui com o da raiz, ele sai fora. Então, fica L raiz de 3. E embaixo, raiz quadrada de 4 vai dar 2. Então, ficou o quê? Que a minha altura de um triângulo equilátero é o quê? É o lado do triângulo vezes raiz de 3 sobre 2. Agora, eu pego isso aqui, que é a minha altura do meu triângulo equilátero, e substituo aqui no lugar da altura, ó. Então, vai ficar... o apótema é 1/3 da altura, então vai ficar 1/3 vezes isso aqui, ó. Tá aqui. Então, ó, 1 vezes L raiz de 3 vai dar o quê? 1. O lugar do L aqui, que é ao lado, eu já vou substituir por 2, né? E vai ficar 3 vezes 2, então esse 2 aqui, ó, eu cancelei com esse, vai ficar o quê? 1 vezes raiz de 3 e 3 vezes 1 aqui vai dar 3. Pronto, meu apótema vale raiz de 3 sobre 3, o apótema da base. Agora eu vou calcular o apótema da pirâmide, que é o G, né? Que é esse aqui, ó. Esse G aqui, ó. G aqui. Como eu tenho a altura, que é um cateto, e eu acabei de calcular o M, que é o segundo cateto, pronto, agora eu consigo calcular o meu apótema da pirâmide, que é o G, não é? Vamos lá. Então, G ao quadrado é igual. Esse apótemo aqui, ó. Esse aqui é o M, que é o apótemo que eu acabei de calcular na letra A, né? Tá aqui. Então, vou resolver também por teorema de Pitágoras. Vai ficar o quê? G ao quadrado é igual a raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, mais... esse outro cateto aqui, que é a altura, né? Raiz de 22 sobre 3 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, ó. Isso aqui é uma raiz quadrada. Quando eu tenho uma raiz elevada ao expoente, se for igual, eu cancelo, 3 sai da raiz. Aqui da mesma forma, eu cancelo aqui com aqui, o 22 sai da raiz. E o 3 eu elevo. 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado, 9. Ficou isso aqui, não é? Bases iguais, conserva em cima, resolve, né? Soma. Vai ficar G ao quadrado igual a 25 sobre 9. Pego o 2 aqui, jogo para lá, vira a raiz e resolvo. Vai dar o quê? Que o G vale 5 sobre 3. Pronto. E letra C, a minha área total. A minha área total vai ser o quê? Vai ser a área da base vezes uma área lateral vezes 3. Porque eu tenho 3 áreas laterais que são iguais, né? Então vai ficar, ó. A área da base vai ser o quê? Lado, ó. A área da base vai ser o quê? Isso aqui é a base, não é? Lado... base vezes a altura sobre 2, né? Quanto que vale a minha base? L. A altura, L raiz de 3 sobre 2, né? Que nós calculamos a altura aqui, ó. Né? E o lado vale L, né? Então vai ficar assim, ó. Eu tô criando primeiramente a fórmula. Então vai ficar L vezes L, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Agora eu substituo. O L vale 2, vai ficar 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? 2 ao quadrado. Porque olha só, aqui é a fórmula da área da base, que é o quê? Lado, né? Base vezes a altura sobre 2. Aqui não tem o 2, aqui vai dividir por 2 também, que é esse 2 que eu coloquei aqui, ó. Só que a hora que eu pego a primeira fração,
vai ficar uma fração sobre outra. Eu pego a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, é a mesma coisa, eu multipliquei esse 2 por esse 2, tá bom? Aqui está sendo o quê? Base vezes altura dividido por 2, não, base, né, vezes altura, que é L vezes L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2, né? Então vai ficar isso aqui tudo sobre 2, né, dividido por 2, que aí vai ficar 2 vezes 2, que vai dar esse 4 aqui. Então, 2 ao quadrado 4, corta esse 4 com esse 4 aqui, ó. Vai sobrar o quê? Que a área da minha base é igual a raiz de 3. E a minha área lateral é 3 vezes a área de um triângulo, né? Um triângulo desse aqui, ó. Certo? Vamos lá. Quanto que vale a área de um triângulo desse aí? Né? O meu triângulo é equilátero. Né? Que falou que ele é um triângulo, uma pirâmide triangular regular. Então, olha só. A área do meu triângulo seria o que? 2 vezes a base dele aqui, ó, a base é 2, a altura é o que? O G. O G eu calculei, é 5 sobre 3. Então vai ficar o que? Base vezes a altura sobre 2. Né? E 3 aqui, porque eu tenho 3 triângulos laterais. Então vai ficar isso aqui vezes 3, não é? Que vai dar 30 sobre 3, que vai dividir por 2, olha só. 3 vezes 2, 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 3 sobre esse 2 aqui. Fração em cima, fração embaixo. Escreva a primeira, multiplique pelo inverso a segunda. Então a minha área lateral vai dar exatamente 5. Tá? E a minha área total vai ser o quê? Área da base mais área lateral, que já está toda calculada. Então vai ficar o quê? Raiz de 3 mais 5 aqui, que vai dar raiz de 3 mais 5, que é a minha área total. Tá bom? Temos também uma pirâmide notável que se destaca, que é o tetraedro regular. É quando você tem uma pirâmide, ó, tudo aqui, ó. Todas as minhas arestas, seja da base, seja lateral, são todas da mesma medida, tá? Aí eu tenho a fórmula da área, da altura e do volume dela, tá bom? Aqui nós não estamos trabalhando com volume não, mas vou mostrar para vocês aqui só para vocês entenderem, tá? A gente vai trabalhar isso aqui mais próximo vídeo, que vamos estudar o volume de uma pirâmide, tá bom? Mas eu vou dar uma pincelada para vocês aqui só para vocês entenderem. Aqui eu tenho uma pirâmide, certo? Um tetraedro, na verdade, tetraedro regular, onde todas as áreas são iguais. Eu tenho a forma da altura, eu tenho a forma do volume e tenho a forma da área, certo? Então, olha só, nesse exemplo aqui, a gente pode desenvolver dentro dessa figura aqui até chegar nessas 3 fórmulas, mas eu não vou mostrar devido ao tempo. Mas quem tiver curiosidade, você pode encontrar isso na internet, ou até mesmo, se quiser, depois eu posso fazer e mandar para vocês. Olha só esse exemplo. Determine a medida da aresta de um tetraedro regular, sendo que seu volume é igual a 18 raiz de 2 metros cúbicos. Pronto, jogo na forma volume. O volume dá isso aqui. Essa raiz de 2 eu vou jogar para cá, ela vai cancelar com essa aqui, né? Que vai vir dividindo. Sobrou o quê? 18 vezes 12 e a elevado a 3. Que vai dar o quê? 216. Raiz cúbica de 216 é igual a 6. E um outro exemplozinho. Qual a área de um tetraedro regular com 3 cm de aresta? A área total dele vai ser o quê? A elevado a 2, raiz de 3. A aresta vale 3. 3 ao quadrado, 9 raiz de 3 centímetros quadrados.